Olá, eu sou Luiz Fernando, voluntário da Casa Espírita Fraternidade Luiz Sérgio, do município de Vinhedo, e esse é o Gotas Fraternas. Na lição de hoje, nós vamos tratar do capítulo 26 do livro Jesus no Lar, que é de autoria de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. A lição de número 26 tem como título O Valor do Serviço. Nessa lição, Jesus aproveita um comentário feito por Felipe a respeito daqueles que na época eram chamados de justos e injustos. Basicamente, justos eram aqueles que seguiam rigorosamente as regras religiosas da época, no caso do judaísmo. E injustos eram aqueles que não seguiam exatamente essas regras. Jesus, verificando que ali vão surgir diversos posicionamentos a respeito dos apóstolos e as demais pessoas que estavam ali na casa, aproveita para trazer uma lição para todos nós a respeito daquilo que é o mais importante. Então, Jesus utiliza da figura de um fariseu numa alegoria, onde ele fala que havia um fariseu de vida irrepreensível que atingiu posição de imenso respeito público. Ele passava dias inteiros no templo, orando e fazendo jejum. Conhecia a lei mosaica, né, a lei de Moisés, como ninguém. Desde Moisés até os últimos profetas, decorava os mais importantes textos da revelação. Se ele passava nas ruas, a sua estima era tão grande que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrava-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Jesus conta que nessa alegoria que numa determinada oportunidade surge uma peste em uma cidade próxima a Jerusalém, onde morava esse fariseu. E um anjo do Senhor, um espírito, de elevada grandeza, ele vem em socorro às pessoas que moravam nessa cidade que estava tomada pela peste. Só que ele precisava de alguém para que ele pudesse inspirar e essa pessoa passar a ajudar, a todos aqueles que estavam sofrendo nessa cidade. Logo, esse espírito, esse anjo do Senhor, ele lembra desse fariseu que havia se devotado tão profundamente, mergulhado às contemplações de pureza, e ele imagina que esse fariseu possa ser essa pessoa que irá ajudar as pessoas por meio da inspiração que ele vai levar para esse fariseu. No entanto, esse fariseu ele estava tão mergulhado nas suas contemplações de pureza que não sobrava, como Jesus coloca, não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. O anjo do Senhor, esse espírito de elevada grandeza que chega a esse fariseu, ele continua tentando fazer com que o fariseu o auxilie. No entanto, o fariseu ele se mantém resistente e como havia uma necessidade muito urgente de que aquele socorro fosse levado às pessoas daquela cidade com a peste, ele passa a procurar outras pessoas. Então ele recorre a outras pessoas que amavam a lei judaica, que seguiam rigorosamente a lei judaica. No entanto, nenhuma se julgava habilitada a contribuir. Então muitas pessoas que eram procuradas por ele não se julgavam em condições à altura daquela tarefa. Como ele precisava de alguém e a urgência era cada vez maior,
ele passa a recorrer a um criminoso que mantinha o propósito de se regenerar. Ele era um antigo ladrão da região, mas que estava buscando sinceramente a sua transformação. E ele inspira esse criminoso, esse ex-criminoso, e essa pessoa não hesita. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora com a espontaneidade de cooperação robusta e legítima ao ministério de socorro e salvação. Então esse criminoso, ele vai até a cidade que está tomada pela peste e ele enterra cadáveres que estavam insepultos. Ele improvisa remédios que eram adequados àquela situação. Ele semeia o bom ânimo, alivia os aflitos, renova a coragem dos enfermos, liberta inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal daquela peste. E ele cria serviços de consolação e esperança, conquistando sólidas amizades no céu e adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Jesus finaliza essa alegoria dizendo que a virtude é sempre grande e venerável. A gente deve buscar a virtude. Mas se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Jesus nos traz, então, a reflexão de que muito mais importante do que seguir os ritos religiosos, do que os rótulos que nós assumimos, muito mais importante do que isso, é o serviço em prol do próximo. A importância dessa lição, ela se dá quando nós, assim como todas as outras lições, quando nós nos colocamos, de fato, dentro dessa lição. O quanto que cada um de nós, por vezes, se coloca como fariseu. Todos aqueles, falando mais especificamente para aqueles que são espíritas, como eu me digo espírita, o quanto nós, de fato, estamos sendo espíritas no nosso dia a dia, para com o próximo. Por vezes nós nos colocamos em condições parecidas com a do fariseus, seguindo aquilo que nós entendemos como certo, indo, por exemplo, à casa espírita, às vezes uma vez, às vezes mais vezes por semana, fazendo palestras como eu estou fazendo nesse momento, e às vezes isso nos traz uma falsa ilusão, uma ilusão, um falso entendimento de que isso basta, que basta a gente frequentar o templo religioso, basta a gente cumprir aquilo que foi estabelecido, aquele compromisso que nós temos com a entidade religiosa, especificamente aqui estou me referindo aos espíritas, mas isso atinge a todos, a todos aqueles que seguem qualquer religião. Todas as religiões trazem o conceito do bem, todas aquelas religiões que trazem o conceito do bem, naturalmente nos ajudam a termos um entendimento de transformação. Mas, como Jesus nos coloca, muito mais importante do que seguirmos os ritos é o trabalho sincero em prol dos nossos semelhantes. Então não basta nós usarmos o rótulo de espíritas, nós buscarmos aquela rotina de frequência ao centro espírita, de
desenvolvimento de atividades como participar de um curso, participar da produção, do desenvolvimento de uma palestra, de uma preleção. Muito mais importante do que isso é a forma como nós estamos pensando, falando e principalmente agindo em prol do próximo, né? E quem que seria o próximo mais próximo, né? É justamente aquele nosso familiar, aquela pessoa com quem nós convivemos no dia a dia, é a pessoa com quem nós trabalhamos no dia a dia, né? O nosso colega de trabalho, o nosso chefe, eventualmente o nosso subordinado. É justamente no convívio com essas pessoas que estão mais próximas que nós temos a oportunidade da prática do bem. Da mesma forma como a lição passa, quando o anjo do Senhor, quando esse espírito elevado não consegue o atendimento da sua necessidade, né? Na verdade, da necessidade daquelas pessoas que estavam na cidade tomada pela peste, quando ele não consegue com o fariseu, que ele vai buscar ajuda em outros que seguem a lei, né? Outras pessoas, como Jesus coloca, como Neio Lúcio retrata aqui, outros amantes da lei, e ele não consegue porque essas pessoas não se entendem à altura. Por vezes nós também agimos assim, por vezes, e nós temos que refletir, né, o quanto que nós perdemos de oportunidade quando nós pensamos, quando eu estiver numa condição de espírito elevado, eu vou conseguir fazer isso. Na verdade, o processo é o inverso, né? Nós temos que praticar o amor ao próximo, justamente porque somente assim que nós vamos garantir a nossa reforma íntima, que nós vamos garantir o nosso crescimento, ainda que milimétrico, a caminho do amor, a caminho de Deus. Então, a nossa evolução como espíritos eternos depende justamente da forma como nós tratamos o nosso próximo, tratamos o mundo, tratamos a nós mesmos. Que todos nós busquemos seguir o Evangelho de Jesus por meio daquele que foi o maior mandamento que Jesus nos coloca, que é amar ao próximo como a si mesmo. Fiquem em paz, fiquem com Deus.